Jesus Cristo. De pé, com muita alegria, acolhemos o presidente desta celebração e seus ministros cantando. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu-lhe: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem então pode salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu-lhes: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mães, pai, filhos ou terras por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo
em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a Igreja Católica Apostólica Romana, a nossa Igreja, de quem temos a grata satisfação de professar a fé em Jesus Cristo, hoje celebra 28º domingo do tempo comum. Semana passada, a palavra de Deus nos levava para refletir em torno do casamento e em torno do projeto família. Em torno do casamento e em torno do projeto família. Sobretudo na primeira leitura e segunda leitura, aliás, do Evangelho. A primeira leitura foi extraída do livro de Gênesis, que diz que Deus, depois de criar a humanidade, Ele só criou Adão e Ele descobriu que Adão não estava feliz no deserto. E era preciso lhe dar uma auxiliar. A palavra auxiliar significa aquele que vai te ajudar para você chegar ao destino. Significa que o homem tem uma missão, mas sozinho não poderia atingir as metas que Deus traçou para ele. E era preciso que ele tivesse uma auxiliar. E Deus, amando o homem, fez a mulher. Fez a mulher. Quando Deus fez o homem, não se deu muito tempo de caprichar. Ele só disse, faça-se o homem surgiu. Por isso que muitos homens, se não todos, aliás, são casos raros que você encontra homens com ancas. Quando você encontra homens com ancas, você até duvida se é homem de verdade ou não, porque a natureza de homem não é essa. Mas quando você lembra que no dia em que Deus estava a criar a mulher, Deus se deu, nem sei se era feriado ou era férias de 30 dias, começou a fazer coisa por coisa, detalhe por detalhe, bochecha no seu lugar de bochecha, e veio a mulher, o homem disse, que maravilha, coisa boa que Deus fez. Agora, Deus disse que o homem não deveria ficar só, deveria se unir à sua esposa. Isso é casamento. Só que no Evangelho da semana passada, os fariseus encontraram Jesus, começaram a perguntar a Jesus se era permitido o homem deixar a sua esposa por qualquer motivo. Tipo, hoje ela falou muito, vamos terminar casamento, porque hoje não consegui suportar boca. Então você deixava. Agora Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou a respeito disso? Moisés havia ordenado que uma mulher que é chata, é preciso você fazer um certificado, diploma de divórcio. Essa a partir de hoje está divorciada, carimbou, entregou a ela o diploma de divórcio. E ela deveria andar, encontrar outros homens solteiros, encontrar viúvos que têm muito dinheiro, paquerar no viúvo, dizer, não, você está casado com o senhor fulano. Ela, não, já me separei. E ele perguntar, diploma está onde? De divórcio. E o homem entregava diploma do divórcio, ela mostrava, e a partir dali ela poderia se unir com outra pessoa. Só que Jesus disse, Moisés chegou a esse nível por causa da vossa dureza de coração. Os homens daquela época tinham um coração
duro e tratavam as mulheres como se fosse um objeto. As mulheres faziam parte do mobiliário do homem. Ela não tinha a mesma dignidade que o homem tinha naquela altura. As mulheres eram escravas dos homens. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que até Deus disse: é melhor esse aqui separar do que estar a machucar uma mulher incrível. E isso acontece até no nosso tempo de hoje. Nós herdamos esse comportamento. Existem homens que entraram no casamento sem saber o que é o casamento. Encontraram mulheres incríveis, mulheres bem preparadas na sua família, com uma boa educação, mulheres carinhosas, atenciosas, que fazem tudo, mulheres lindas, que nunca no seu histórico tiveram problemas de depressão, nem problemas de ansiedade, nem insônia. Mas como eram homens, ou são homens imaduros, são homens infantis, são crianças, miúdos mimados, só casaram porque o tio fulano também é casado, porque meu amigo casou, e começaram a machucar mulheres incríveis. Isso acontece hoje. Entrou no casamento, mas aquele comportamento de galinha, de galo, não deixaram. Eu falo isso por causa de um cantor angolano de nome Gerilson Israel, que cantou uma música que se chama Casa Comigo. E num trecho daquela música, o cantor diz assim: passou o tempo que eu era galinha, passou. Hoje sou homem de única mulher e hoje sou. Como seria bom que todos aqueles que entram no casamento entendessem que você entra no casamento para ser homem de única mulher. Me desculpe, mas se você é homem de 2 ou 3 mulheres, você é miúdo mimado, você é adolescente. Mesmo que você tenha 45 anos, 50 anos, mas se ainda você pula cerca, meu irmão, minha irmã, não existe diferença entre você e aquele que tem 14 anos a pegar todas as miúdas da escola para se afirmar como homem. Porque homem de verdade, ele já decidiu que quer fazer história. E você faz história com uma única mulher. E as pessoas entram no casamento para elas se sentirem amadas, se sentirem valorizadas, se sentirem respeitadas. Mas nós temos uma espécie de criaturas que entram no casamento só para colecionar feridas e cicatrizes na pessoa do outro. Não há respeito. Existe muita gente que mesmo rindo conosco, mas estão todas elas traumatizadas porque alguém entrou em sua vida quando poderia amar e torná-la prioridade, torná-la a pessoa mais importante da sua vida, simplesmente tornou ela de lixo. Está a lhe tratar de lixo, de algo insignificante. Então eu quero dizer a você que está a namorar aqui, que ainda tem planos para casar, só entre no casamento se você achar que já tem maturidade suficiente para fazer face a todos os desafios inerentes ao casamento. Se você decidir que eu quero honrar a filha de alguém ou o filho de alguém, porque não é só homem que faz asneiras, existe muita mulher que tem espírito de maranza. Mesmo com a missa do matrimônio, aquele espírito de maranza não saiu delas e começam a machucar homens incríveis. Então não é assim. É preciso a gente entender o que significa o casamento. Não vamos ferir as pessoas. Se você não está preparado para amar, valorizar, dar satisfação a uma pessoa, não entre no casamento. Não trate as pessoas como se fossem objetos descartáveis, tipo copo descartável que você tomou sumo, deitou, vai pegar outro, tomou, deitou. Não faça isso.
Nós estamos numa sociedade doentia, mas a maior parte das pessoas que estão doentes, essas dores, o sofrimento, ele surge dentro da sua própria casa. E como se não bastasse, estamos também diante de uma geração que já não acredita no amor. Estamos diante de uma geração que não quer mais casar, que olha, casamento já perdeu o seu valor, porque os mais velhos que casaram, coisas que andam a fazer, sobretudo no final de semana, não encorajam ninguém para entrar no casamento. Razão pela qual também muitos adolescentes começam a ter 3, 4, 5 namoradas, porque viram dos mais velhos. Então vejam os mais velhos, a responsabilidade que têm sobre o casamento. As mulheres precisam encontrar segurança dada pelos seus maridos, segurança emocional, segurança física, segurança financeira. Segurança financeira significa que o homem é provedor da casa. Você precisa trabalhar e trazer o pão lá na casa. Não seja uma pessoa que diz que não, eu não sou carnívoro, eu sou vegano, eu só como verdura, só porque você não quer trabalhar e quer deixar a sua esposa à procura de tzeque todos os dias. Você anda dizendo, não, eu gosto de tzeque, magueguele também gosto, carne nem tanto, não porque você não gosta de carne. Você quer ficar em casa, não se dar o trabalho de procurar dinheiro para comprar um franguito ali. É preciso que o homem trabalhe. Não existe coisa pior nessa vida que um homem que só vive do salário de sua esposa, enquanto tem todas as condições de ser pelo menos servente de obra. O homem que é homem deve se dar orgulho de comer dinheiro do próprio suor e dar à sua esposa. Porque no casamento, quem deve prover é homem. O homem também deve criar todas as condições para dar segurança física à sua esposa. Segurança é a ausência de todas as ameaças no relacionamento. E a segurança física é quando a comida já não ameaça a família morrer de fome. Nós temos comida, pelo menos vamos sobreviver. Mas também temos a segurança emocional, que é o mais importante no casamento. Toda mulher que é bem amada, é valorizada, é respeitada, se sente prioridade num casamento, ela já atingiu algo que se chama segurança emocional. Segurança emocional é quando uma mulher não se sente ameaçada quando vê outra mulher que está a conversar com o seu varão, com o seu homem. Muita gente, quando vai em festas de casamento, não consegue transmitir segurança emocional às suas esposas, razão pela qual nós estamos diante de um surto chamado ciúmes. Só uma mulher tem ciúme do seu marido, ou o marido também tem ciúme da sua esposa, quando os dois não se transmitem segurança emocional. Segurança emocional é quando você está numa festa, mal você entrou naquela festa, você está a desfilar no tapete vermelho com a sua costela, você coloca ela aqui assim. Em meio a tantas bonitas que existem, você desfila. E quando você percebe que todo mundo está a reparar em você, você vira a miúda para frente, dá um beijo na presença de todo mundo. Você está dizendo uma coisa profunda, que olha, apesar de muitas mulatas, branquelas, gostosas, não sei que estão aqui, mas o meu coração escolheu a você. Você não precisou falar nada, você só agiu, você deu beijo em público. Quantas mulheres que nunca receberam isso aí? Se vocês nunca receberam, comecem a exigir. Se há festa hoje, quando chegar lá, você diz para ele, me dá segurança emocional. Como o padre falou, pede beijo ali, abraço ali em público, para as outras maranzas que constituem ameaça entenderem que o seu lugar é lá no Picasso ou no Sandão, onde vão pessoas com vidas desperdiçadas, porque todo solteiro que ainda não se resolveu é uma vida desperdiçada. Homem que é homem, mulher que é homem, tem que se resolver,
porque não é bom que o homem viva só. Se você quer viver só, entra no seminário, estuda para ser padre. Vamos rezar terço aqui juntos de manhã às 4. Rezar pelas pessoas que pecam. É preciso valorizar. Amigos, amor não é uma questão. Amor e paixão são duas coisas diferentes. Paixão é aquela atração que você sente aqui, coisa passageira. Você viu uma pessoa bonita estar a desfilar, você sentiu aqui um aquecimento. Se fosse meu, mas aquilo passa. Agora amor é quando você sabe que esse aqui é bêbado, mas é meu bêbado favorito. Ele bebe, você faz muchucho, dá a ele, porque você escolheu fazer história com ele. Você sabe que essa aqui é fofoqueira, mas é minha fofoqueira favorita. Porque nessa vida nós temos alguma coisa favorita. E você diz, vou morrer com quem? Com ela mesma. Fazer o quê? É chata? É, mas é essa chata que eu escolhi e é minha chata favorita. Você decide, porque nunca vai encontrar alguém com com todas as virtudes. Não existe essa pessoa. Só está lá no céu e se tornou anjo. E anjo não casa. E às vezes você chama de seu parceiro, meu anjo, é seu anjo, mas entenda, não é anjo do céu, é anjo cópia. E toda cópia tem defeito. Então esse seu anjo aí, um dia vai zangar. Mas o anjo original não zanga. Esse vai te insultar, mas você entenda que mesmo me insultar, você é meu até que a morte nos separe. É assim mesmo. Agora, tem pessoas que qualquer motivo está a sair do casamento. Foi insultado só de manhã, dia seguinte lhe insultaram, já correu para casa do pai, eu não quero aquele homem, eu quero outro. Mamãe, se for assim, você vai acabar com todos. Porque um homem que só vai te tratar como do jeito que você quer, como anjo, não existe. Você tem que pedir pelo menos Deus para disponibilizar um anjo lá no Zé Miguel, esse é um Gabriel, esse é um Rafael, para vir casar consigo. Mas se for homem, todo homem tem defeito. E os homens que trabalham, entenda uma coisa: o homem só deve trabalhar para sustentar a sua família e não sustentar pessoas que estão na rua, que não sabem o que vieram fazer nesse mundo. Você trabalha para sustentar a sua família. No dia em que você não tiver força para trabalhar, quem vai cuidar de você é sua família. No dia em que você tiver AVC, trombose, assim ficar assim, aquelas maranzas lá não estarão ali para te dar papinha, não estarão ali para te dar banho. Então valorize e honre a mulher que está do seu lado a lutar consigo. Se ela amanhã merece cuidar de você quando você não pode fazer nada, então dê a ela hoje o que ela merece, no momento em que você está saudável. E entenda uma coisa: antes de você, que é homem, procurar ser herói lá fora, procurar ser herói no seu serviço, na sua escola, entre os seus amigos, seja herói da sua própria família, herói da sua esposa, herói dos seus filhos. Somente isso é que é casamento. Isso que eu estou a falar é um resumo da homilia da semana passada, porque eu não estive aqui, não deveria vos fazer faltar essa homilia. Então vamos para a homilia de hoje. O bom é que vocês e eu nos entendemos muito bem. Eu só falei isso aí em 5 minutos. Hoje, a palavra de Deus está a falar, na primeira leitura, ela fala sobre a sabedoria. O livro da sabedoria, ele é atribuído a um grande sábio da história chamado Salomão, o rei Salomão. Também atribui-se a ele os provérbios. O rei Salomão, nesse texto de hoje, ele disse assim: eu orei e fui dado a prudência. É uma virtude. Depois implorei e fui dado a sabedoria. É outra virtude. Só que Salomão disse: quando eu recebi a sabedoria, eu descobri que o ouro, as pedras preciosas, a saúde,
a beleza, a elegância não é nada em comparação à sabedoria. Mas o que é a sabedoria? A capacidade que temos de discernir o que é o bem e o que é o mal. Qual a vontade de Deus em tudo que acontece na minha vida? Isso somente os sábios têm. E ele disse, a riqueza não é nada quando comparada com a sabedoria. E quando eu estava a ler, a meditar, para entender por que Salomão disse isso, eu disse, Salomão tinha razão. Porque não adianta você ter riqueza enquanto não tem sabedoria para administrar a sua própria riqueza. Existem muitas empresas que iniciaram bem, com tanta euforia, com muito investimento, muito dinheiro, mas o dono da empresa não tinha sabedoria suficiente para administrar uma empresa, e a empresa foi à falência. Família você pode ter, mas se não tiver sabedoria suficiente para cuidar da sua família, não adiantou nada. Você vai ser um vagabundo só, que tem dinheiro, mas que não sabe o que fazer com o seu próprio dinheiro e a sua própria família. Existe muita gente que eu gosto, sempre corre aqui na praça nas manhãs, outras vão para o ginásio, para o gym, começam a carregar ferro, depois tem os braços fortes, bem enchidos, é coisa boa. Mas se você fizer isso enquanto não tem sabedoria, não adiantou nada. Você não fez nada. Há muitas manas que são bem bonitas, vão para o salão, colocam o cabelo bonito, depois fazem maquiagem, eram escuras mas são claras hoje, por aí vai, tão bonitas, está bonito isso, é maravilha. Entre outras até aumentaram seu traseiro, bonito, fantástico, até se acham poderosas e gostosas, fantástico. Mas minha querida, se você não tiver sabedoria, não adiantou nada. Você simplesmente vai se tornar aquela empoderada que só com uma cerveja ela é que tem uma outra música do cantor Gerilson Israel que diz, não sei, carne com gindungo. Ou então vai se tornar Maria Microfone, porque gosta de dar aos cantores, porque não tem sabedoria. Em tudo que a gente faz é preciso que nós tenhamos o quê? Sabedoria. Mesmo eu que sou padre, se eu não tiver sabedoria, não pedir sabedoria a Deus, o meu sacerdócio não adianta para nada. Virei aqui para vos contar histórias e vocês dormirem e acabou. Porque sabedoria é importante na nossa vida. Se você não consegue sabedoria, pelo menos conhecimento. Pelo menos conhecimento, porque sabedoria e conhecimento são duas coisas diferentes. Conhecimento é aquilo que nós adquirimos com leitura, é aquilo que nós adquirimos com estudos na universidade, entre outros lugares. Você busca para minimizar, já que não tem sabedoria, pelo menos ter noções de alguma coisa. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ao investir para a vossa saúde, para a vossa beleza, também invistam para o vosso conhecimento intelectual. Faz muito bem. Existem muitas noras aí que estão numa família culta, com muita cultura. Quando o assunto que se trata ali, por exemplo, é inflação, ela já não sabe o que é isso de inflação. Começa a pegar telefone e ver memes, porque está fora do contexto da conversa da mesa. Mas é bonitinha, mas é gostosa. Conhecimento zero. Então é preciso também a gente cultivar conhecimento. Segunda leitura diz que a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O que o apóstolo quer dizer? Ele quer dizer que a palavra de Deus, ela deveria ser anunciada do jeito que ela está ali, não ser suavizada. Mas nós aqui, ultimamente, nós os padres, temos sofrido pressão para não falar as coisas com o seu próprio nome.
Eu mesmo costumo ser ligado: Frei, está a exagerar, há coisas que você fala, machuca o coração, não pode ser assim, diminua a dose. Não sou eu, é palavra de Deus, não fui eu que escrevi Bíblia. Bíblia está aqui. Então é preciso falar as coisas com o seu próprio nome. Pessoas vão se machucar, podem se machucar se for a palavra de Deus, porque a carapuça serviu. É preciso falar isso aí. Nós estamos a entender isso no Evangelho, porque no Evangelho tinha um jovem. O jovem estava preocupado com a salvação dele. Ele encontrou Jesus, perguntou: o que eu vou fazer para entrar no reino de Deus? Como seria bom se cada um de nós também tivesse a mesma preocupação. Cada um se perguntar: o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Você entender muitas coisas que você ainda não entende. Jesus disse assim: você conhece os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraudes, etc, etc. Só que aquele jovem, ele praticava tudo isso. E ele disse para Jesus: Jesus, se é isso aí, então significa que eu já estou no céu, porque desde a minha adolescência eu já pratico isso. Jesus disse: falta uma coisa. Se fosse que Jesus perguntou a você, você ia dizer: eu sou batizado, eu sou crismado, eu vou ao núcleo, eu canto ou toco instrumento na igreja. Se fosse eu sou padre até. Outros: eu pago dízimo, eu dou ofertório, Tivirica é comigo, nunca falhei. Só que Jesus ia dizer para você: faltou uma coisa. Amigos, porque há pessoas aqui que confundem ser discípulo de Jesus e ser frequentador de igreja. Há pessoa que confunde ser cristão que frequenta a igreja e um cristão praticante. Algumas pessoas são perguntadas: você é cristão? Sou praticante. Por quê? Porque todos os domingos vai à igreja. Mas eu quero dizer para você que você está enganado, você está enganada. Ser praticante não se reduz em você ir à igreja. Ir à igreja é bom, é bom. Ir ao núcleo é bom, é bom. Cantar na igreja, maravilha. Mas isso não torna uma pessoa praticante. Existem pessoas que não vêm à igreja, mas são praticantes. E essas pessoas podem estar no paraíso sem pisar na igreja. E você que vem à igreja toda hora, você está no inferno. Até mesmo eu que estou a vos pregar, se me encontrar no inferno, não se assuste. Significa que há coisas que eu deveria fazer e eu não fiz. Então Jesus disse o quê? Para aquele: vende tudo que você tiver e dá o dinheiro aos pobres. O jovem era rico, ricaço. Ninguém é mais rico aqui em Moçambique que chegava no nível daquele jovem. O jovem começou a ver riqueza dele, ouro que ele tinha. Disse: vender meu ouro, dar aos pobres, não é possível. E ele recuou. Quando ele recua, Jesus diz: é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Meus irmãos, Jesus não tem problema com riqueza. Antes, pelo contrário, ter riqueza também é uma bênção de Deus. O problema de Jesus é quando você coloca a riqueza no lugar de Deus. Você substitui Deus pela sua riqueza. Isso se chama idolatria. A riqueza, quando é barreira do seu encontro, da sua intimidade com Deus, isso é que é problema para Jesus. E aquele jovem mostrou que, apesar de praticar, cumprir todos os mandamentos, mas ele já havia substituído o lugar de Deus para as suas riquezas.
O problema é quando você também não partilha a riqueza com os seus irmãos, com aqueles que precisam. É o que Jesus queria. E nós temos pessoas assim até hoje. Entretanto, há pobres aqui que podem estar felizes pensando que rico é que não entra no céu. Nós os pobres estamos garantidos. Mentira. Depende de que pobre. Porque há um pobre que é arrogante, orgulhoso, nem confia em nada, fofoqueiro. Você vai para o inferno. Você não vai entrar com sua pobreza, você vai para o inferno. E há rico que vai para o paraíso, que consegue partilhar com os outros aquilo que ele tem. Um rico que sabe que a minha riqueza é bênção de Deus e eu preciso agradecer a Deus e a riqueza não pode me afastar de Deus. Esse rico vai para o céu. Agora você que diz, não, sou pobre, continua pobre aqui na terra, depois vai no inferno com a sua pobreza, sua arrogância, seu orgulho, sua malandrice. Então é preciso que todos nós, independente da nossa condição econômica, coloquemos Deus no seu devido lugar na nossa vida. Tanto eu que sou padre, como vocês. Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo vos será dado por acréscimos. Está escrito. E para terminar, os discípulos disseram, se for assim, então quem poderá se salvar? Jesus disse, olha, isso pode ser impossível para vocês entenderem, mas para Deus isso é possível. E para Deus, pessoas que nunca pisaram a igreja podem se salvar, e pessoas que sempre estão aqui na igreja não se salvar. E eu quero terminar a minha pregação dizendo uma palavra de apreço para nossa avó aqui, que fez 70 anos na semana, ontem, 70 anos de idade. Meus amigos, existem várias formas de Deus abençoar uma pessoa. Algumas pessoas são abençoadas com saúde, outras pessoas são abençoadas com riquezas, e há pessoas também que são abençoadas pela longevidade, viver muito tempo. Mas também ter filhos é uma bênção de Deus. E essa nossa querida avó, quando eu cheguei nessa igreja, em 2010, quando eu estudava para ser padre, eu adotei ela como minha avó, porque ela tem uma filha dela que é minha mãe. Tenho muito carinho para com ela. Sempre cuidou de mim. Se chama Didi Rangel. E eu senti a ternura, o amor dessa família para comigo, quando minha mãe estava lá em Nampula. Então existem pessoas que Deus traz na nossa vida para nos abençoar. A palavra de Deus diz assim, você que deixou pai e mãe em casa, terá 100 vezes mais. Pai, mãe, casa. Então uma das mães que eu encontrei aqui é essa filha dessa senhora aqui, que sempre me amou, me tratou com carinho. Sempre fui atrás dela para dizer coisas profundas do meu coração aqui. Mesmo no tempo em que eu estava quase apaixonado, eu fui contar a ela. E ela disse, meu filho, não perca o caminho. Você tem muito que dar. Deus quer você como sacerdote. Deixe de brincadeira. E eu voltei, eu disse, muito obrigado. Se vocês forem a ver, vão dizer, não é possível. Mas eu aprendi muito dessa família e dessa minha avó. É uma senhora que reza por mim. Todos os tormentos que eu passo, ela reza por mim. E hoje está a fazer 70 anos. E eu estou muito feliz por estar aqui a celebrar essa missa na sua presença e poder dizer isso. Poderia ter dito palavras bonitas que não me vêm agora, porque você sabe, quando fica emocionado as palavras fogem. Mas eu quero dizer a ela a minha gratidão profunda. E quero pedir a Deus que continue lhe abençoando com saúde e que nunca faltem pessoas que possam ser o seu suporte, que possam ser a presença de Deus na vida dela, assim como na vida de todas as pessoas que estão aqui. Meus amigos, disse o Papa Francisco,
uma coisa muito fantástica. Estar bem, estar feliz é muito bom, mas os outros serem felizes por nossa causa é muito melhor ainda. Então, eu sempre fiquei feliz por causa dessa senhora que está aqui hoje a celebrar 70 anos. Que Deus possa abençoar e que vocês também possam me ajudar a dar uma forte salva de palmas para ela pelo seu dia. Parabéns.